O elenco do Internacional se reapresentou após a vitória por 1-0 sobre a equipe do Maracanã no estádio Beira-Rio, mas o dia no CT Parque Gigante foi marcado por uma atitude que ninguém esperava. A direção do Internacional veio a público conversar com a imprensa para tentar acalmar o ambiente a partir de uma queda de desempenho admitida internamente pelo clube a partir dos últimos jogos. O vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, falou sobre arbitragem, reclamando do gol de Raikkonen anulado na última partida. Saiu em defesas a Ener Valencia, jogador que está sendo duramente criticado por torcida e imprensa neste momento pela postura na última partida. Elogiou o trabalho do técnico Roger Machado e trouxe números que respaldam o bom momento em termos de resultados do Internacional neste mês de abril. Além disso, ele falou sobre a atuação colorada na janela de transferências da metade do ano, entretanto não trazendo muita empolgação em relação a nomes. O dia também marcou a divulgação da lesão complexa de um jogador importante do elenco. Vitinho fica de fora dos próximos jogos por uma fratura no dedo. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 30 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento de reapresentação no CT Parque Gigante desta quarta, depois da vitória por 1-0 sobre a equipe do Maracanã. O Inter não teve os titulares, obviamente, trabalhando, só joga no sábado, fora de casa, contra a equipe do Corinthians, lá na arena, na Neoquímica Arena. Os titulares descansaram e os reservas trabalharam no gramado do CT Parque Gigante. A gente pode ver, por exemplo, Bernabé e Vitão, jogadores que descansaram nesta última partida contra o Maracanã. Mas o dia ele foi marcado pela atitude do Inter de colocar um dirigente para conversar com a imprensa. E o objetivo do departamento de futebol com isso é fazer com que o ambiente se acalme, fazer com que o ambiente se tranquilize após uma sequência de desempenhos que não agradaram tanto, nem internamente, e isso também é admitido. O vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, teve uma entrevista coletiva onde abordou vários assuntos e ninguém esperava esta janela aberta por parte da direção do Internacional, mas que mostram que existe uma mobilização interna para tentar superar este momento de oscilação, pelo menos em termos de desempenho, que é admitida pelo Internacional internamente. O primeiro ponto trazido pelo José Olavo Bisol foi uma crítica à arbitragem. Ele contestou a atuação do árbitro de vídeo na partida contra o Maracanã, entendendo que o árbitro de vídeo ele interferiu demais nas decisões do árbitro de campo e que fizeram com que o árbitro cometesse um erro no gol de Raikkonen, anulado por um toque de mão. Na visão de José Olavo Bisol, o lance foi inconclusivo e, por ser inconclusivo, deveria ter valido a decisão de campo. Mas houve, e o lance ele já teve as imagens e o áudio divulgado pela CBF, houve uma tentativa do árbitro de vídeo de um convencimento ao árbitro principal e o José Olavo Bisol foi bem contra isso, tá? Além disso, sobre o momento, José Olavo Bisol foi preparado para a entrevista coletiva e trouxe números do mês de abril que apontam, na visão dele, que em termos de rendimento, o Inter vive um momento tranquilo. O Inter vive um momento onde, no ano, teve apenas uma derrota, que no mês de abril, em uma sequência muito grande de jogos, saiu com um saldo positivo, mesmo que ele mesmo admita que houve uma oscilação no desempenho e que há não uma preocupação, mas uma atenção interna do clube e do departamento de futebol em relação a essa queda de desempenho. E essa postura do José Olavo Bisol, ela mostra que no vestiário, de fato, existe o entendimento de que o Inter caiu de desempenho. E que é possível recuperar, obviamente, porque o Inter é um time que já desempenhou muito bem, inclusive há pouco tempo atrás, e que é necessário retomar.
esse desempenho positivo, mas que para isso um trabalho especial está sendo feito internamente. Isso ficou muito claro a partir dos movimentos feitos pelo Internacional. Um outro ponto trazido ao José Olavo Bisol é a situação do Ener Valencia. E José Olavo Bisol foi em defesa do atacante, que vem sendo muito criticado, não só pelo seu desempenho, mas também pela sua postura. José Olavo Bisol disse que Ener Valencia não está fora dos planos, que está nos planos, não perdeu o espaço, que ele mantém o seu espaço de um jogador titular e que foi destaque, nas palavras de José Olavo Bisol, no título do Campeonato Gaúcho do Internacional. Depois ele foi questionado pela Michele Silva sobre a postura do Ener Valencia. O fato de ele ter saído caminhando e ter irritado o Beira-Rio com isso. Bisol disse que Ener Valencia é extremamente profissional, que é um jogador que já tem 35 anos, que é ídolo de um país, e ele foi perguntado se caberia à direção uma conversa especial com o Ener Valencia para que ele entenda o senso de urgência em casos como esse. E o José Olavo Bisol entendeu que não cabe, que o Ener Valencia é um jogador extremamente profissional, que todos respeitam ele internamente, que ele é um jogador que se dedica internamente e que a direção não tem nada a falar a respeito do profissionalismo do Ener Valencia, saiu em defesa do jogador. E aí o Bisol foi na mesma linha do Roger, de entender que, como um todo, o ataque do Inter está tendo algumas dificuldades e que essas dificuldades vão passar, mas ele saiu em defesa a Ener Valencia. Um outro tema que foi muito colocado por Bisol na entrevista coletiva foi a janela de transferências. E o que o Inter vai apresentar na janela do meio do ano. E o Bisol ele foi naquela linha de não dar nomes, não dar pistas, dizendo que é um procedimento padrão do Inter não dar nomes e não dar pistas, mas ele deu uma pista. E não é uma pista que empolga do ponto de vista de movimentos que o Inter vai fazer no meio do ano. Bisol falou em reposições e que o Inter está atento para, caso seja necessário, fazer reposições na janela do meio do ano, caso perca alguém. Isto indica que o Inter só irá contratar caso alguém saia do elenco. E aí isso indica que podem sair jogadores, e a gente sabe que existem sondagens para vários jogadores importantes do elenco, e que não vai chegar ninguém só para somar, um centroavante, por exemplo. Pelo menos foi isso que indicou o José Olavo Bisol na entrevista coletiva com bastante conteúdo que ele concedeu nesta tarde no estádio, no CT Parque Gigante, para tentar amenizar um pouco as críticas e o ambiente de oscilação e de dúvida que existe justamente em cima da oscilação que o Inter vem apresentando nos últimos jogos. Na tarde desta quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal reagindo à resposta de Roger Machado a respeito de Ener Valencia, tá? Uma resposta que desconcertou, uma pergunta que desconcertou o Roger saiu um pouco do prumo nessa resposta e eu reagi pra gente entender o que o Roger tá pensando sobre o Ener Valencia, qual é o futuro desse jogador. É só conferir aqui no canal o vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira, tá? Por último, tem uma notícia negativa, que é sobre Vitinho, atacante do Inter que teve diagnosticado uma fratura no dedo indicador da mão e vai passar por um procedimento cirúrgico. Em função desse procedimento cirúrgico, o Vitinho está fora dos próximos jogos do Internacional. Pelo menos os jogos contra Corinthians e Nacional de Medellín. Esses jogos, o Vitinho ele está fora. Não se sabe ainda quanto tempo para ele se recuperar dessa cirurgia. Ele pode voltar de maneira antecipada com uma tala, mas a notícia positiva, em contrapartida a isso, é que o Carboneiro está se recuperando. E existe uma expectativa, inclusive, de que ele possa jogar nesse final de semana contra o Corinthians. Se não jogar nesse final de semana contra o Corinthians, no meio de semana contra o Nacional de Medellín, existe uma grande chance do Carboneiro, pelo menos, ser relacionado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta quinta-feira, tá? Jogos e ligas espalhadas pelo mundo. E a gente vai passar aqui algumas odds de partidas desta quinta-feira. Como, por exemplo, a gente tem Copa do Brasil, Operário e Vasco. Odd do Operário 3.4, empate 2.9, Vasco 2.28. Tem também Cruzeiro e Vila Nova. Odd do Cruzeiro 1.49, empate 3.9, Vila Nova 6.75. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!